Glória a Deus. Aleluia. Abra aí sua Bíblia. O relógio aqui não espera, né? Gênesis, capítulo 2, versículo 24. Primeiro livro da Bíblia. Livro de Gênesis, capítulo 2, versículo 24. Dia 15 de setembro, nós vamos realizar um grande culto na nossa igreja matriz, na igreja sede, um culto em ações de graça pela vida do nosso pastor. Nosso pastor está completando mais um ano de vida, e o pastor é bênção para as nossas vidas, um instrumento de Deus, um profeta dessa geração, e nós vamos alugar aqui um ônibus para todos os membros, você que pode, tá? Vai ser uma bênção, é importante você prestar essa honra, essa homenagem ao nosso pastor nesse tempo presente, poder ser pastoreado pelo pastor Silas. Isso é muito importante, é um presente de Deus para a tua vida, um homem sério, compromissado com a palavra de Deus, que não se omite, que não nega a verdade e procura viver na mesma, e é esse instrumento que tem abençoado sua casa e sua família. Então, quero já fazer esse convite para toda a igreja. Será uma terça-feira, ok? O aniversário do nosso pastor. Você encontrou aí Gênesis capítulo 2, 24? Amém? Sai. Portanto, deixará o varão seu pai e a sua mãe, e apegar-se-á a sua mulher, e serão ambos uma carne. Efésios 5, 31, está ali na tela, dá para você ler, que eu acho que vai facilitar um pouco aí, até devido tempo. Diz assim, já é o apóstolo Paulo escrevendo sua carta à igreja de Éfeso. Por isso deixará o homem seu pai e sua mãe, e se unirá à sua mulher, e serão dois numa carne. Feche os seus olhos, curve sua fronte, por favor. Pai, eu te agradeço pelo privilégio e pela oportunidade de poder fazer menção da tua palavra para esse povo tão seleto, tão especial, que está ouvindo essa mensagem. Deus, o Senhor sabe exatamente aquilo que cada um está vivendo, ou que já viveu, e eu creio que o Senhor tem algo grande num futuro muito próximo para cada um aqui neste lugar. Peço a tua bênção sobre os teus filhos, que essa palavra seja uma resposta do teu coração para a vida de cada um nesse lugar. Fala com o teu povo, assim como o Senhor já falou comigo, de uma maneira muito especial, e que eu diminua, para que o Senhor cresça, para que o teu nome seja exaltado e glorificado. O que importa é que o Senhor cresça, Jesus, que a glória seja totalmente sua. Amém. Queridos, se eu pudesse dar um outro título para essa mensagem, dentro daquilo que nós estamos tratando sobre maturidade, eu diria família, campo de maturidade. Dá para você repetir comigo? Família, campo de maturidade. Eu dei esse tema a propósito, já que eu estou falando de maturidade, eu quero falar sobre a base da maturidade, o principal ambiente da maturidade, que é a família. A verdade é que muitas pessoas não conseguem compreender isso, que é a família, o principal campo da maturidade. Se alguém quer adquirir maturidade, precisa se voltar para o entendimento e o conhecimento da família. Não dá para alguém pensar que chegou ao nível de maturidade sem reconhecer esse princípio básico, fundamental, dado por Deus e instituído por Ele mesmo, para trazer uma vida saudável, equilibrada e
com crescimento em todas as áreas da vida. O próprio Deus, o Criador, aquele a qual nós servimos, foi Ele mesmo quem instituiu a família como base de uma sociedade. E como seres humanos, nós somos seres sociais e precisamos ter um bom relacionamento dentro dessa sociedade chamada família. Uma vez que isso é desprezado, automaticamente vai gerar ou produzir inúmeras consequências para o nosso dia a dia, para a nossa vida em especial. Por isso o tema, família, campo de maturidade. Queria que você pensasse nisso. Se de alguma forma isso passou despercebido por você, precisa ser resgatado para que você siga a tua vida de forma saudável, tá? E que você possa se desenvolver em diversas áreas da mesma. Passa para mim, por favor, Jefferson. A família é o campo de treinamento para todos os papéis e funções que vamos ocupar na vida. A família é o campo de treinamento para todos os papéis e funções que vamos ocupar na vida. É lá que somos preparados para lidar com a vida, com a gente mesmo e com o outro. Não dá para alguém ler o texto que está lá em Gênesis, ou está lá em Efésios, e achar que é só sair de casa para o casamento, ou para se unir a um homem ou uma mulher. Não é exatamente isso, ou desse jeito que a Bíblia está explicando. Quando o texto diz, deixará o homem, seu pai e sua mãe, e se unirá a uma mulher, e se tornarão ambos uma só carne, está falando, está trazendo aqui um princípio básico. E uma vez que esse princípio é quebrado, destruído, tá, ignorado, automaticamente isso produz consequências. Por isso, eu estou trazendo aqui essa frase, que a família é o campo de treinamento para todos os papéis e funções que vamos ocupar na vida. Logo, uma saída de casa de forma desequilibrada, desestruturada ou com base em rebeldia, isso traz reflexos no cotidiano e trava a vida de qualquer indivíduo, qualquer ser humano, de um jeito ou de outro. Não tem como brincar com isso ou não olhar para esse princípio. Adquirir maturidade é literalmente olhar para esse princípio. Querer alcançar esse ponto é fundamental. E não importa se alguém tem recurso financeiro, não importa se alguém tem inúmeros bens materiais, ainda assim, uma quebra desse princípio faz desse indivíduo alguém completamente imaturo e totalmente dependente emocionalmente dessa mesma família. Ok? Ainda que alguém tenha muitas coisas na vida, mas se quebrou esse princípio, faz desse ser humano totalmente dependente dessa família. Porque é lá que somos preparados para lidar com a vida, com a gente mesmo e com o outro. Passa para mim, por favor, querido. Como saímos de nossa família de origem, define se somos liberados para a vida adulta ou se vamos ficar aprisionados à infância mal resolvida, dependente de papai e de mamãe para assumirmos responsabilidade. Dá para você repetir comigo? Tá? No 3. 1, 2, 3. Como saímos de nossa família de origem,
Eu vou botar bastante textos aqui para você ler, para vocês lerem. Eu sei que vai ser bem didático aqui a mensagem, não vai dar nem tempo de você dar um glória a Deus ou um aleluia. Mas eu quero, no mínimo, que você fixe algumas desses textos dentro da sua mente. Porque se estamos tratando de maturidade, hoje é a última mensagem sobre maturidade, eu quero que você foque muito nessa mensagem de hoje, porque o que eu vou apresentar para vocês, o que eu vou oferecer para vocês aqui, você talvez não vai ouvir isso aqui, às vezes num curso, em algum culto, não, talvez você não vai conseguir ouvir isso. Eu estou te dando aqui um conteúdo muito fundamental para o teu crescimento e para um romper em diversas áreas da tua vida. Então, vai ter que ler, vai ter que pegar aqui algo, porque é importante isso aqui. Isso aqui é importante, porque as pessoas, elas não olham para isso. Elas não se inclinam para isso, elas acham que é simplesmente, não, eu arrumei um namorado, eu arrumei alguém, eu arrumei uma namorada, eu vou casar. E não é só isso. Não, eu estou sozinho, eu vou casar. Ok, casamento é bom, é saudável, é ótimo, mas você precisa entender algumas coisas aqui. E não só para o casamento, mas para qualquer demanda da vida. Porque uma vez que isso aqui trava, uma vez que isso aqui é quebrado, tá? As pessoas são quebradas em algum princípio lá na frente, porque o mesmo princípio que quebra hoje é o mesmo princípio que vai te quebrar amanhã. O princípio que você quebra é o princípio que vai te quebrar. Então você não vai conseguir avançar se não entender e se não aplicar isso aqui. Não é nenhuma palavra de maldição, de derrota, não, mas é um princípio, e tem muita gente equivocada, completamente enganada, e acha que pode passar por cima disso, e não tem como. Tem que descer nesse fundamento para poder resolver isso e avançar, ok? Então, como saímos de nossa família... Não, volta lá, querido. É o mesmo, né? Você aumentou, obrigado. Como saímos de nossa família de origem, define se estamos liberados para a vida adulta ou se vamos ficar aprisionados à infância mal resolvida, dependente de papai e mamãe para assumirmos responsabilidade. Como saímos? Depende muito de como você sai. Depende muito da maneira que você sai da tua casa. A Bíblia dá um exemplo muito claro para a gente quando fala de Abraão. Quando Deus chama Abraão, Abraão estava com seu pai, com sua família, e Deus dá uma direção a Abraão. E a Bíblia diz, tá? Abraão é conhecido como um pai de uma grande nação. Pai de uma grande nação. Tá? Quando seu nome se trocou de Abrão para Abraão, tá? Pai de uma grande nação. Por quê? Porque ele cumpriu um propósito na saída de casa. Na saída de casa. E aí, isso aqui já é um exemplo. Se você passar despercebido por esse versículo, por essa passagem bíblica, você está ignorando algo muito importante a respeito daquilo que Deus quer te ensinar. E tem muito crente assim, que pega e só quer pular, quer rodar, quer falar línguas estranhas, e acaba esquecendo desse princípio básico. Isso aqui traz consequências, como eu já disse aqui, pode ser que eu repita muito essa palavra, mas não tem outro jeito, ok? Então, como saímos vai definir. E quando você lê aqui embaixo, né, que tem uma infância mal resolvida, dependente de papai e mamãe, não é porque você depende financeiramente somente, não. Você depende emocionalmente. Às vezes financeiramente também, mas muito mais emocionalmente dependente de papai e de mamãe. Passa para mim, por favor. O amor que recebemos de nossos pais produz a liberdade para, como filhos adultos, deixarmos pai e mãe, sermos liberados para construirmos a nossa própria história. Ninguém consegue construir a sua própria história se não sair da sua história familiar de forma resolvida. As pendências que são deixadas dentro da história de família são as mesmas pendências que você vai ter que enfrentar quando constituir a sua família. Ou seja, você continuará preso nessas pendências. Não tem como fugir. Daquilo que você mais tenta fugir é aquilo que mais vai te encontrar em alguma etapa da sua vida.
É possível, inclusive, que você já esteja se encontrando nesse exato momento. Tá? Porque o amor que recebemos de nossos pais produz a liberdade para, como filhos adultos, maduros, que alcançou maturidade, isso produz em nós e nos leva a deixarmos pai e mãe e sermos liberados para construirmos nossa própria história. Agora, quando isso não acontece, tá na página seguinte, passa para mim, filho, por favor. Vamos lá. Ou, como filhos aprisionados aos pais, ficamos à espera de aceitação, de reconhecimento, como eterno cobradores de uma dívida impagável, que nem a morte é suficiente para quitar. É mais ou menos assim. Aquilo que você não define dentro de casa, na sua família de origem, é exatamente aquilo que você, de alguma forma, vai ter que definir dentro da família que você constitui. Aquilo que você não resolve dentro da sua família de origem, a família que originou você, é a mesma crise, são as mesmas pendências que você vai ter que resolver na família que você constituiu. E como é que você entende isso? Você entende porque você fica cobrando uma dívida impagável dentro da família que constituiu. É por isso que muitos casamentos chegam até mesmo ao divórcio. Por quê? Porque alguém tem uma dívida, vive cobrando uma dívida da família de origem, e aí que se casa. Quando casa com base nas suas emoções, ou melhor, nas suas carências afetivas. Porque a mulher ou a menina está carente afetivamente, e o homem está carente afetivamente. Então, quando eles se encontram, e aí aquele olhar, né, olho no olho, sorriso, fala delicado, bacana, aí a primeira fala, amor à primeira vista. Ok, amor à primeira vista. Eles se encontram, as carências se unem, bacana, mas eles esquecem de pensar na problemática da vida, no que vem depois. E quando eles se deparam com aquilo que vem depois, é nesse momento que a casa cai. E aí, o mesmo motivo que fez com que eles se unissem, também é o mesmo motivo que faz com que eles se separem. Porque eles não conseguem dar conta disso. Então, aquilo que você discute, briga na tua relação, no teu casamento, na verdade, é alguma coisa que você deixou de resolver dentro da sua família de origem, e agora, na família que você constituiu, começa a enfrentar crises. E sair dessa condição de carente e de dependente e achar que alguém tem uma dívida com você é fundamental para o seu desenvolvimento e para a tua maturidade. Porque maturidade é chegar exatamente nesse ponto. É entender que as pessoas não devem nada para você. E que você é suficientemente capaz de avançar, de crescer, liberando alguém que você acha que está devendo algo para você. Dá para rolar um amém? Vocês estão entendendo? Maturidade é o tema. É o tema. Então, se você ficar como filhos, aprisionados aos pais, uma espera de uma aceitação, de reconhecimento, você vai viver a vida toda querendo reconhecimento. Nós estamos vivendo na era da informática, das redes sociais, melhor dizendo. Então, observa, como as pessoas buscam reconhecimento nas redes sociais? Quantas curtidas? É uma tentativa de buscar aceitação, é uma tentativa de ser reconhecido por tudo, por todos. E aí se posta tudo, ou posta qualquer coisa e espera ali sempre um cumprimento, ou uma palavra de alguém, né? Porque estão esperando uma aceitação. É um reflexo muito profundo de uma carência, alguém que está prisioneiro daquilo, mas não consegue lidar ou resolver isso.
Não estou falando que alguém não pode ter as suas redes sociais e não pode postar nada. Pode, mas as palavras denunciam muita coisa. Então, pelo aquilo que você lê, pelo aquilo que é postado, você sabe exatamente como quando alguém está buscando uma aceitação, sabe? E é exatamente alguém que vive assim, porque tem pendências. Bem, é assim que muitos caminham esperando o suprimento que faltou e não avançando no processo de crescimento, pois preferem ficar deitados na cama da vitimização. Está aí. É assim que muitos caminham. E dentro da igreja, queridos, dentro da igreja, tá? Dentro da igreja. Eu estou aqui, falando com vocês nessa série de mensagens sobre maturidade. E eu poderia fazer, falei aqui hoje pela manhã, poderia fazer na segunda-feira, no culto da palavra, porque eu estou fazendo uma série, então as pessoas realmente acabam, querendo assistir, participar de cada etapa. Mas não, eu estou fazendo domingo, por quê? Porque o motivo principal é um fortalecimento na igreja, de modo geral. Porque eu sei que tem gente aqui que trabalha durante a semana, não pode estar aqui aos domingos, durante a semana. Então, só está hoje, no domingo. Por isso eu estou falando domingo. A ideia não é se vai ter a igreja lotada, casa cheia, não. A ideia é fortalecimento estrutural, maturidade para conquistar, porque a tua vitória é a minha vitória. O teu sucesso é o meu sucesso. Se você cresce, se você avança, sabe, você vai longe e isso alegra o meu coração. Você chega no lugar onde Deus quer que você chegue. E esse é o propósito. Como seu pastor, eu estou exatamente dentro dessa visão. Então, muitas pessoas caminham e dentro da igreja, sempre esperando o suprimento do que faltou, sabe, e não avançam no processo de crescimento, pois preferem ficar na cama da vitimização, na cadeira. Eu falei semana passada da cadeira da vitimização. E aí, não avança no ministério, não avança na vida sentimental, financeira, não avança, porque está sempre, sentado ou deitado nessa cama da vitimização. Sem assumirem a responsabilidade pela transformação interna para caminhar para a vida adulta e madura, ficam cultivando suas feridas da alma, trazendo danos reais à construção da sua própria história conjugal. É o reflexo. Eu sei que, como eu disse, eu botei bastante coisa escrita, mas é para você ir lendo e acompanhando comigo, As pessoas, elas, sem assumirem a responsabilidade pela transformação interna, grave isso, transformação interna, para caminhar para a vida adulta e madura, ficam cultivando suas feridas da alma, trazendo danos reais à construção de uma história conjugal. Então, quem precisa mudar sou eu, é você. Eu não tenho que ficar projetando no outro as mudanças que eu quero. Sou eu que preciso olhar para dentro de mim, de uma forma interna, e permitir essa mudança. A única pessoa que eu posso mudar sou eu mesmo. Eu não posso pensar em mudar o outro. E com você não é diferente. Então, e tudo isso é sim reflexo da forma, da maneira como saímos da nossa casa. Na família, queridos, escute isso, porque na família fomos forjados os instrumentos e as ferramentas necessárias para o desempenho das atribuições que teremos na vida adulta. Tudo que precisamos, grave isso, tudo que precisamos para um bom desempenho, um bom desenvolvimento, as ferramentas necessárias para desempenharmos a nossa função na vida adulta, vem sim da nossa família, seja ela como for. Grave isso, porque quando a gente fala de vitimização, a gente pensa logo no outro, em alguém, mas na verdade é importante você olhar para dentro de si. Seja ela como for a família, é a família que vai nos dar as ferramentas. Vocês estão entendendo isso? As ferramentas que você precisa para o seu bom desenvolvimento, seja na sua vida conjugal, financeira, em qualquer área, vai estar na família.
Então você não pode desprezar a sua família, por pior que seja. Não dá para você viver, não, meu pai foi isso, minha mãe foi aquilo, eu não presto, é isso e é aquilo. Ei, muda o termo. E eu sei que eu estou pregando aqui, ensinando na contramão de tudo que você já ouviu. É possível isso. Muda, porque independente de tudo que você sofreu ou passou, foi essa família que te deu ferramenta para você chegar até aqui hoje. Foi essa família. Foi tudo que você enfrentou, passou, viveu. Foi lá que estavam as ferramentas necessárias. Você precisa olhar para isso, entender isso com esse viés, que se você olhar dessa forma, você vai começar a compreender exatamente o propósito do coração de Deus. E é dentro desse viés que eu estou conduzindo vocês. Lá que são as ferramentas, tá? Na família, aprendemos sobre relacionamentos, recebemos crenças e valores e lançamos as bases para o sucesso ou fracasso em nossa vida. É na família. É lá que está tudo isso. Então, alguém tenta crescer, se desenvolver, sabe, desassociado da família. Não tem como, irmãos. Se você não entendia esse mistério aqui profundo, ei, vai entender agora. É maturidade, amém? Diga comigo, maturidade. É isso. Está doendo, vai doer, pode doer, mas é isso aqui. As ferramentas estão na família. Você não pode tentar avançar, você não pode tentar dar um passo à frente sem entender isso aqui. Isso aqui é algo, é uma riqueza, irmãos. Isso é uma riqueza muito profunda, porque normalmente é muito natural alguém ficar olhando muito para a dor que está sentindo, pelo abandono e por tantas e tantas outras coisas. Mas na família está toda a riqueza para o nosso crescimento e o nosso desenvolvimento. Se você tentar avançar e falar assim, não, eu não quero, eu vou abandonar meu pai, eu não quero a história dele. Ok. Você não quer a história dele? Mas até para sair dessa história, tu tem que sair bem. Se você sair mal, você vai correr, fugir e vai voltar na mesma história. Vai voltar na mesma história. E eu não estou falando de maldição hereditária. Não estou falando disso, tá ok? Estou falando de uma prisão emocional. Eu não estou falando de maldição hereditária. Nem queira colocar isso na mensagem. Estou falando de prisão emocional, queridos. É isso. Então, se você não parar para buscar tudo isso aqui, mas eu creio que Deus está fazendo algo tremendo aqui. Meu Deus, é muito forte. Que presença que eu estou sentindo aqui nesse lugar. Aleluia, glória a Deus. 2, resolvendo o passado para edificar o presente. Repita comigo. Resolvendo o passado. Eu estou com vontade de tirar isso aqui, né? Estou me sentindo. Está calor, irmão. Vamos lá. Resolvendo o passado para edificar no presente, queridos. Pense nisso. Se quiser, anote. Escreva isso, grave isso. Tem que resolver o passado. Edificar fala de construção. Não tem como construir sem resolver o passado. É isso que eu estou tentando mostrar. É sobre isso que eu quero falar com vocês. Porque a gente pensa muito em construir, mas não pensa em resolver o que ficou mal resolvido. Então não tem como construir sem resolver o que ficou para trás. Se faz necessário resolver o que ficou para trás, para seguir em frente. Tá? Por favor, passa a tela. Está grande agora o texto, mas eu vou ler com vocês. Na ansiedade de buscar reconhecimento e realização, o que vemos é uma geração de pessoas marcadas pela inconstância, na gangorra do ganha e perde, vivendo sintomas intensos da angústia, do desamparo, que as tomam, tendo atitudes precipitadas que revelam a autossabotagem inconsciente das questões emocionais não resolvidas em sua história de vida. Deu para entender? Está grande, né?
Mas se você quiser, depois você pode pegar também com o rapaz da mídia, ele vai enviar para o teu e-mail, se você quiser essa mensagem. É isso aqui. Na ansiedade de buscar reconhecimento e realização, estamos vendo, nesse tempo, uma geração de pessoas marcadas pela inconstância, na gangorra do ganha e perde. Ganha hoje, perde amanhã, ganha hoje, perde amanhã, e fica, sabe, oscilando, sobe, desce, e não consegue alcançar um nível, sabe, de segurança, um nível de estabilidade. Fica sempre nessa gangorra, vivendo sintomas intensos da angústia, do desamparo, sabe, que as toma tendo atitudes precipitadas que revelam autossabotagem. Porque uma atitude, uma autossabotagem, ela é também apresentada desse jeito. As pessoas ficam sabotando, se autossabotando, se escondendo atrás de coisas, sabe, de algumas coisas que conseguem alcançar e acham que aquilo ali é o suficiente. E, na verdade, não é. Não dá para se enganar com isso. Na verdade, está ali uma autossabotagem. Sabe, são questões emocionais mal resolvidas que estão ali na história dessa pessoa. E isso aqui é importante. E muitas das vezes, a autossabotagem ela é inconsciente. Alguém fica se autossabotando de forma muito inconsciente. Não é porque, não, eu quero enganar a tudo e a todos. Não, é porque elas ficam numa tentativa de conquistar, numa busca desenfreada. E aí, o que acontece? Consegue uma coisa, pô, vitória, vitória, vitória. Deus abençoou, vitória. E o crente pentecostal cai nessa. É assim mesmo. Porque, às vezes, uma coisa que conquistou, vitória, vitória. Mas, às vezes, até a maneira como se conquistou, teve que mentir, teve que enganar, e por aí vai. Ou então, quando não é assim, até se conquista algo, até recebe, sim, uma vitória, mas aquilo ali acaba achando, a pessoa acha que aquilo ali é o suficiente para ela entender, sabe, que Deus escancarou tudo para ela. Ok, Deus abençoa, sim, eu quero que você tenha vitória, sim, eu quero vitória, eu acredito nisso, mas não dá para viver sempre se auto-sabotando. Porque o que Deus tem é muito maior e muito melhor do que isso. A vitória é saudável quando ela não produz dor. A Bíblia diz que a bênção de Deus não acrescenta dores. E quando alguém recebe vitória hoje, mas amanhã já está triste, chateado da vida, porque está com uma dor interna e não quer resolver isso. É alguém que toma vitória hoje, recebe hoje, mas daqui a pouco, está lá embaixo. Então, tem alguma coisa aqui que não está funcionando muito bem, não está bem resolvido internamente. É isso aqui, olha, passa para mim, olha só. Conquistam, olha que coisa interessante. Conquistam, mas não se autorizam a desfrutar, sabe, do que conquistam. Conquistam, isso aqui é interessante, dá para repetir comigo? Vamos lá. Conquistam, mas não se autorizam. Só até aqui, conquistam, mas não se autorizam. Mais uma vez, conquistam, mas não se autorizam. Mais uma vez, conquistam, mas não se autorizam. É isso aqui, pensa nisso. Que tem gente que conquista, mas não se autoriza a desfrutar do que conquistou. Conquista, mas não se autorizam a desfrutar de conquista, que não sustenta o seu bem-sucedido, e as atitudes e comportamentos revelam a autossabotagem. Tem gente que conquista, mas elas não se autorizam. Estão sempre presas nas carências, nas dores, nos sofrimentos. Para mim isso é estranho. Porque se você conquista, meu irmão, vitória com força. Não, e não tem esse negócio, não vou nem vibrar muito, porque o outro, senão amanhã eu vou ficar triste. É ruim, para com esse negócio. Se você tem certeza da vitória, se você está confiante, se autoriza, vibra, celebre, faça festa, celebre. Não tem que ter medo, não, a não ser que tem questões internas que você não conseguiu resolver, tem que resolver. 3, compreendendo a função do passado. Diga comigo, compreendendo a função do passado. Passado tem função, queridos. Já pensou? Você sabia disso, sim ou não?
O silêncio diz para mim que você não sabia. Passado tem função. O apóstolo Paulo declara, esquecendo das coisas que para trás ficam, prossigo para o alvo. Passado tem função. Diga comigo, passado tem função. É isso aqui. Você só tem que compreender essa verdade, que o passado tem uma função. E quando essa função é cumprida, aí sim você está pronto para avançar. Se a função do passado não for compreendida e nem cumprida, você pode ficar travado nisso. E todo travamento é exatamente pela falta de compreensão dele. Se você não entender essa vertente, queridos, meus irmãos amados, se você não entender isso, você precisa meditar um pouco mais, entender algumas verdades da palavra de Deus. Passado só tem função. É isso. Não é para ninguém ficar remoendo, mas tem uma função. Quando você entende a função dele, avança. Joga para mim, por favor, filho. Quantos querem escrever uma história de amor, mas encontram-se prisioneiros das dores do passado? Escute, alguém só dá o que tem. Você não pode dar o que não tem. Então, quantas pessoas tentam, escrever uma história de amor, mas encontram-se prisioneiros das dores do passado? Uma hora dá amor, outra hora dá ódio. Por quê? Porque tentou construir uma história, mas não está com o coração repleto de amor. Então, isso aqui é terrível. Traz uma alma ferida pelas machucaduras produzidas no passado e fecham-se na dor, com medo de amar e de sofrer. Isso é sério. Quantos querem escrever uma história? E aí faz uma força muito grande, mas prisioneiros com as dores do passado. Aí aquela fala muito clássica, eu tentei fazer, eu até quero, mas eu não consigo. Eu gostaria de fazer, eu gostaria de ser assim, mas eu não consigo. É possível que alguém esteja assim ou vivendo assim, é possível sim, mas está aqui o motivo. Passa para mim. As grades dessa prisão, embora invisível, paralisam a alma e impedem o crescimento e o desenvolvimento, impedem a apropriação das oportunidades do presente e impossibilitam os sonhos do futuro. Pensar nisso aqui é fundamental. As grades dessa prisão, embora invisível, paralisam a alma e impedem o crescimento e o desenvolvimento. E impede a apropriação das oportunidades do presente, impossibilita os sonhos do futuro. Alguém que tem uma história mal resolvida ou que não aceita a função da família, de alguma forma, queridos, vive travados, prisioneiros. E essas grades são grades, sim, invisíveis, mas são grades que aprisionam o outro dentro da sua própria alma. Eu costumo dar o exemplo sempre do carcereiro, que é alguém que vive na prisão, come na prisão, dorme na prisão, está prisioneiro dentro de um lugar, tomando conta de um preso. E pode sim abrir essa chave, abrir a porta da prisão e liberar esse preso, mas fica mantendo o outro preso lá dentro da alma. E não avança, acaba não vivendo a vida, não consegue desfrutar da sua família, não consegue desfrutar da tua casa, não consegue desfrutar do carro que compra, não consegue desfrutar dos seus bens. Por quê? Porque está cuidando do outro da prisão. Está prisioneiro. Estou usando uma linguagem simbólica, mas é assim que funciona o emocional de muitas pessoas. E vivem numa busca por algo maior, melhor, mas não tem como. Não consegue se apropriar das oportunidades do presente. Tem uma oportunidade no presente, não consegue tomar posse. Por quê? Porque tem uma prisão, está travado no passado.
não consegue crescer, se desenvolver, porque algo está impedindo. Isso aqui, queridos, é algo tão profundo, tão intenso, que limita mesmo a vida do ser humano. O presente não é vivenciado, vai impossibilitando os sonhos. Pessoas assim não conseguem sonhar, não conseguem, ver mais longe, não conseguem ver o que Deus tem preparado, reservado. A Bíblia fala sobre José, queridos. Olha a história de vida de José. José sonhava, era um sonhador. Contou o sonho para o seu pai. Seus irmãos sabiam do seu sonho. Sabe o que aconteceu com José? Teve que sair de casa. Saiu, tiraram José de casa. E aí, José chegou exatamente no Egito. Chegou no Egito. Mas ele sonhou, porque para colocar os sonhos em prática, em algum momento, a família vai ser esse instrumento. A família vai ser esse instrumento de dor, sim, de abandono, de tristeza. Se José ficasse na casa do seu pai sonhando, ele seria mais um sonhador, os seus sonhos ficariam na cama. Porque o lugar de sonhar é na cama. Então José foi exposto, a tantas dores, a tantas pressões, e se tornou governador do Egito. Se tornou um grande homem no Egito. Por quê? Depois de Faraó era José. Porque tiraram José da cama. Então tem pessoas que não sonham, tem outras que só sonham e ficam na cama com seus sonhos. E às vezes não estão abertas, às dores, às pressões da vida. José teve que liberar perdão para os seus irmãos, para poder, ver algo diferente acontecer na vida dele, em algum momento, em alguma etapa da vida. E a vida é isso aí. A gente precisa compreender isso em algum momento. E José faz uma declaração das mais lindas que eu já li na Bíblia. José reconhece que Deus conservou ele com vida para poder preservar aquela geração. José entendeu a função dele. Ele entendeu exatamente, ele entendeu a função da família para viver a missão dele. Vou melhorar. José entendeu a função da família para viver a missão dele. Se você não passar, se você não entender isso, deixa eu falar uma coisa para você. A dor, já estou terminando. Pode vir para cá, tecladista, por favor. A dor, ela pode ser nomeada nos 3 tempos da vida. A dor pode ser nomeada nos 3 tempos da vida. No presente, a dor é sentida como mágoa. No passado, é lembrada como raiva. No futuro, é percebida como ansiedade. Repita comigo. No presente, a dor é sentida como mágoa. É isso. No passado, é lembrada como raiva. No futuro, é percebida como ansiedade. São os 3 tempos. A dor marca nesses 3 tempos. E quando uma pessoa magoa a outra, abre uma ferida na alma e a dor é sentida no presente. Mas com o tempo, com o passar do tempo, ela será menos sentida. Presta atenção porque isso é importante. Ela será menos sentida, menos percebida e às vezes até mesmo esquecida. Às vezes esquecida. E aqui que está um grande equívoco. Por quê? Porque as pessoas pensam o seguinte: eu não sinto nenhuma dor, eu não estou sentindo mais dor. E aí acha que está tudo resolvido e esquecido, mas na verdade não. A gente tem a capacidade de pegar as dores e transportar ela, mesmo de forma inconsciente, para uma região que a gente não venha sentir mais essa mesma dor. Só que a dor não foi retirada, ela está lá, está em algum lugar, ela existe.
E os comportamentos são um reflexo dessas dores, dessas feridas que estão alojadas dentro de uma estrutura humana. Aí a gente vive como um paciente, sabe, assintomático, porque não tem a dor aparente, ou não percebe a dor, aí acha que está tudo tranquilo, mas na verdade tem uma dor, tem uma ferida ali, existe uma ferida. Existe algo causando dores e a pessoa está se comportando com base naquilo. E isso aqui vai limitando, vai travando, neutralizando a vida do ser humano. Na verdade, ela vai para uma outra dimensão do tempo, fica guardada, ela fica, sabe, recalcada, ela é travada, de alguma forma, para ela não chegar ao nosso campo de entendimento. Porque se ela chegar, são as lembranças que surgem, são as lembranças desagradáveis, e aí, para essas lembranças não chegarem à tona aqui na nossa consciência, elas são recalcadas, sabe? Elas são travadas, e aí não vem. Ela não chega no nosso campo de consciência, na memória, e aí os efeitos são apenas percebidos por meio de defesas, né, que construímos. E aí o ser humano vai apresentando um comportamento de defesa, e essas defesas são principalmente na família. Quando se constitui uma família, isso cresce, isso aparece de uma maneira muito clara, isso fica muito visível, sabe? Às vezes o marido está discutindo com a esposa, na verdade, ele está discutindo com a mulher exatamente porque a mulher tocou numa área que a mãe dele deixou em aberto, uma ferida nele. Então, ele não está brigando com a mulher, ele está brigando com a própria mãe. Às vezes a mulher está brigando com o marido, discutindo com ele por algum motivo. Às vezes uma coisinha pouca. Sabe o que está acontecendo? É porque o marido tocou numa área em que o pai dela feriu ela. Então, ela não está brigando com o marido, está brigando com o próprio pai. Por quê? Porque não conseguiu resolver as pancadas, as feridas do passado. Aí, queridos, um dia, quando esta pessoa for ferida novamente, vai acionar aquela antiga e velha dor. E o sentimento que vai emergir do passado se somará à dor do presente, o que será sentido como raiva. Aí vem a raiva, aí a pessoa entra num nível mais alterado e por aí vai, e daqui a pouco o caldo entorna. E é daí que surgem os divórcios, é daí que vêm as separações e tantas outras coisas. Como resultado, a pessoa vive o presente em constante agitação na alma, tentando proteger-se e de sofrer amanhã a dor que já conhece ontem, e isto resulta na ansiedade. Alguém quer entender o fenômeno da ansiedade? Está aqui. A dor pode ser... Passa para mim, filho. Estou lá na frente, pode passar para mim. Tá? São as marcas do passado que produzem a ansiedade no presente. E, na verdade, a ansiedade ela é uma marca do futuro. Então, a pessoa fica sempre tentando se proteger para não sentir a mesma dor que ela sentiu algum tempo lá atrás. Se tivesse resolvido, ou se quiser resolver, porque eu acredito, e por isso eu estou ministrando essa palavra para vocês, se quiser resolver as dores do passado, elimina as ansiedades do futuro, o que está sendo revelado no presente. Porque a ansiedade é uma marca do futuro, mas ela só é uma marca do futuro porque ela é uma pendência do passado. Então o presente não é bem, hoje, não é bem vivido. Não é bem resolvido. Por quê? Porque a pessoa está sempre presa no passado, com medo de ser machucado novamente, e aí vai se protegendo lá no futuro e acaba não experimentando ou desfrutando de algo com qualidade nesse presente. Aleluia. Cada vez que a mente detecta uma ameaça, por menor que seja, real ou imaginária, a agitação comparece produzindo um estado interno de tensões e resultando em um estilo de vida agitado, agressivo e por aí vai. É sempre muita correria, não consegue se concentrar em algo porque está sempre agitado, sabe? Sempre ansioso, sempre ansiosa. Lá na frente,
Mas se parar, por que eu estou ansiosa? Por que eu estou ansioso? E tem gente que ainda assume, né? A minha ansiedade. Não, a ansiedade não é sua. Está tão marcado, está tão, sabe, concretizado, firmado, fincado. A minha ansiedade, não é sua essa ansiedade. Você pode liberar ela, você pode ser curada dela, você pode ser transformado. Isso não é seu, você não nasceu com isso, você pode resolver isso. A questão é que a pessoa se torna refém emocional dos sentimentos do passado. A dor não tratada contamina o passado, o presente e o futuro. Quarto e último, queridos. Diga comigo, maturidade é edificar no presente. É isso. Eu já estou encerrando. Maturidade é edificar no presente. É construir no presente. É construir, sabe, em terreno sólido. Jesus já falou sobre isso em Mateus capítulo 7, a partir do versículo 24. É como o homem que constrói a sua casa sobre a rocha. Bate a chuva, vento, tempestade e a casa não cai. Isso é maturidade. É ter a sua casa construída na rocha que é Cristo. Essa rocha inabalável. E construir a casa, estou falando aqui da família, construir, sabe, também a sua casa espiritual, nessa rocha que é Cristo, é permitir, sabe, com que a palavra penetre no coração e transforme a sua vida. Construir a casa na rocha que é Cristo é como está lá no texto, sabe, aquele que ouve, aquele que escuta e obedece, é isso que muda, porque você não é crente só para dar glória a Deus, aleluia, e receber algumas vitórias, não, você é crente para viver uma vida santa, reta, saudável, ter uma família sarada, ter a tua alma sarada, e o Espírito Santo ter total liberdade para atuar na tua vida. Para que você possa declarar, a minha casa é um pedaço do céu, o Espírito Santo mora aqui. Quando você tem uma relação com a sua mulher, com o seu marido, tem presença de Deus, tem glória de Deus sendo manifestada. E aí os teus filhos, sabe, são exemplos, são modelos, sabe, são cheios da presença de Deus, tem paz no seu interior. Isso aqui é maturidade. Maturidade é edificar no presente. Agora, não tem como, queridos, não tem como. Não tem como edificar no presente se não tratar o passado, se não entender a função do passado, se não compreender o passado. Isso aqui é fundamental. Tem gente que passa direto por isso. Eu sei que muitas pessoas aqui são casadas e talvez você nunca ouviu isso, talvez ninguém nunca te explicou isso. Eu estou fazendo agora com os jovens da igreja, vieram procurar, eu quero casar, quero namorar. Calma aí, senta comigo aqui. Deixa eu explicar isso aqui para vocês. E começa a explicar, e falar. Porque eu acredito que vou realizar casamentos aqui, mas casamentos que serão duradouros, casamentos, sabe, como é declarado, até que a morte os separe. Eu acredito nisso. Eu acredito. Por isso invisto, por isso estou aqui, sabe, falando. Chamo os jovens e falo, ela, olha, senta aqui comigo, deixa eu explicar alguma coisa para vocês aqui, deixa eu falar algo legal aqui para vocês, bacana, porque isso aqui, muitas pessoas não ouviram, mas vocês estão tendo a oportunidade de ouvir. Eu sei que tem casados aqui, e muitas pessoas nunca ouviram o que eu estou falando aqui hoje, eu tenho certeza disso. E quem sabe, se alguém tivesse falado isso para você, a sua vida, o caminho era outro, o caminho você teria pego outro, com certeza, com certeza. Maturidade é edificar no presente. Só que no presente, o que acontece é que o desafio amplia-se, porque no presente, né, começam todas aquelas cobranças de trabalho, de tantas pressões na vida. Tá aí, passa para mim, por favor. Olha, vamos lá. O desafio amplia-se, pois não se limita apenas a desprender-se livremente do passado, é preciso edificar no presente. Então, assim como tem que desprender do passado, também tem que edificar no presente. Então, são duas propostas.
O presente é o tempo da edificação. Toda a construção inicia-se quando lançamos as bases da fundação. E são essas bases que você pode lançar hoje. São essas bases da fundação da história, da tua casa, da tua família, que você pode lançar hoje, em Cristo Jesus. São essas bases. Essas bases devem ser sólidas, sustentáveis e bem estruturadas, para que a construção seja bem edificada e permaneça firme diante das tempestades da vida. Agora, queridos, a pergunta que não quer calar: onde nós capacitamos, onde nos capacitamos para esta edificação no presente? Diga comigo, repita comigo. Onde nos capacitamos para essa edificação no presente? Essa é a pergunta. Diga comigo, em nossa família de origem. Mais forte, em nossa família de origem. É isso. Em nossa família de origem. É aqui que nós edificamos a nossa vida. Irmãos, entender isso, como eu disse no início da mensagem, é fundamental. Fundamental. Depois, essa mensagem vai ficar gravada lá no canal do YouTube. Vai lá, assista. Talvez agora alguma coisa você não pegou, mas assista, grava, escreva. É um conselho pastoral para você. É um conselho pastoral de um pastor que te ama, que quer bem, que quer o teu sucesso, o teu crescimento. Tem gente que não compreende isso. Eu poderia nesse culto, sabe, botar aquele culto lá para cima, mas a proposta não é essa. A proposta é bem didática, é aprendizado. A estrutura, e para mim estrutura é tudo. Se tiver estrutura, tu vai longe, você vai decolar, eu sou pastor desse nível, eu gosto de estrutura. Se tiver ensinamento, você é capaz de ir muito longe, muito longe. Em nossa família de origem, a família continua sendo o cenário no qual construímos a nossa identidade. É na família que construímos a nossa identidade. É na família de origem. A família não se constitui apenas por um homem, uma mulher e filhos. Entenda bem o que eu vou falar. A família não se constitui apenas por um homem, uma mulher e filhos. Antes disso, ela é uma estrutura onde cada membro ocupa, diga comigo, um lugar e uma função. Mais uma vez, um lugar e uma função. Mais uma vez, um lugar e uma função. Você sabe qual é o seu lugar e qual é a sua função na família? Você já entendeu qual é o seu lugar na sua família de origem? E qual é a sua função? Sobre tudo que você deve guardar nessa noite, pega pelo menos aqui. Qual é o meu lugar na minha família de origem? Ou qual foi o meu lugar na minha família de origem? E qual foi a minha função? Sobretudo, se você não puder guardar nada, guarde isso. Porque o dia que você descobrir qual foi o seu lugar na sua família de origem e qual foi a sua função, você vai entender o seu propósito no reino, o propósito de Deus para a tua vida. Você vai entender por que você está nessa terra, por que você foi chamado, e vai tirar as suas dúvidas de algumas coisas que não aconteceram. Entenda isso. Porque enquanto você não entende o seu lugar, enquanto você não entende a sua função, você vive perdido, andando de um lado para o outro, sem saber o propósito da vida. Ah, queridos, quando a gente entende isso aqui é maravilhoso. Não tem guerra, não tem discórdia, tem paz. Quando a gente entende qual é o nosso lugar, Deus colocou você nessa família,
Eu estou dando um spoiler para você. Deus colocou você nessa família para cumprir um propósito nela através de você, mas você está cobrando dívida dela. Sai dessa posição, sai desse lugar, se coloca no lugar. Se você foi o menos amado, se você foi o desprezado, ei. Oh, meu Deus, dá glória a Deus por isso, porque dentro desse propósito, foi dentro disso aí que Deus quer te levar longe, quer mudar a história dessa família a partir de você. A história da família só pode ser transformada a partir de você, a partir do momento que você entende qual é o seu lugar e qual é a sua função. Se você não entende lugar e função, você não vai mudar. Às vezes eu ouço, né? E você, se ninguém da família não fez na faculdade, você vai fazer. Se ninguém não chegou, você vai chegar. Eu acho bonito, bacana. Só que tem um fundamento. Se não explicar o fundamento, não rola. Vai gerar frustração. Eu ouço, bacana, mas tem fundamento. Não é de qualquer jeito, não é de qualquer maneira. Tem que entender o lugar, mesmo sendo rejeitado, abandonado, desprezado, sabe, aconteceu de tudo. Mesmo sendo abusado, o que for, tem que entender qual é o lugar. Se você entender qual é o lugar e qual é a sua função, oh, aleluia. Você não está aqui para mostrar para o teu pai que você é melhor do que ele. Você não está nessa terra para mostrar para a sua mãe que você vai ser uma mãe melhor do que ela. Você está aqui para ser grato ao teu pai, para ser grato à tua mãe, para entender que eles foram um instrumento que Deus trouxe, usou para trazer você a essa terra. E independente se ele não entendeu o propósito, se ela não entendeu o propósito, entenda você hoje, porque a oportunidade para você é hoje. Entenda isso. Se teu pai não entendeu o propósito dele, se ele não entendeu o papel dele, se ele não entendeu o papel dela, você tem a oportunidade de entender qual é o teu papel na família. Mas para você entender o teu papel hoje, cumprir ele hoje, você tem que liberar aquele que lá atrás, por um motivo falhou, errou. Porque se você não libera quem errou com você, você também não está sendo capaz de liberar ou de perdoar o teu próximo. E você precisa chegar a esse ponto e entender isso. Oh, aleluia. Aleluia. O Espírito Santo de Deus está aqui nesse lugar. Oh, eu sinto graça de Deus aqui, queridos. Maturidade. Se você quer maturidade, então reduza suas expectativas. Isto ajudará a perceber que a sua família não é tão ruim como você pensava antes. Reduza, maturidade é isso. É reduzir as expectativas em cima do outro e querer cobrar da mãe, do pai, sabe, de algum jeito, de alguma forma, reduza isso. Porque, na verdade, a dor ela só é sentida porque você acha ou achava que o outro tinha que fazer. Se não aconteceu, se ele não fez da maneira correta, ei, reduz essa expectativa e também seja capaz de liberá-lo. Maturidade. Quer maturidade? Então, não espere mudança do outro. A única pessoa que você pode mudar é você. Maturidade? Você quer maturidade? Por último, eu encerro. Maturidade, pare de querer coisas que as pessoas não podem dar. Pare de querer coisas que as pessoas não podem dar. Seus familiares têm motivos de história de vida tanto quanto você. Por último, maturidade, diga comigo, maturidade é ser grato. Maturidade é ser grato. Maturidade é ser grato, queridos. A gratidão é a marca da maturidade. Se alguém não fez, se alguém não fez como você gostaria, se não tratou como você gostaria, para de cobrar. Seja grato.
Seja grato por tudo que aconteceu. Seja grato porque você está vivo. Seja grato porque teve uma mãe, porque teve um pai. Seja grato. Seja grato. A gratidão é a memória do coração. Se você viver com cobranças, sabe, você vai sempre punir o outro, exigir do outro. E esse vazio nunca será preenchido. Maturidade é ser grato pela sua família. Grato pela oportunidade que você teve. Papai, mamãe, obrigado. Obrigado porque eu só estou aqui hoje, porque um dia eu sou, sabe, se colocou à disposição de Deus, eu estou aqui. Eu nasci muito mais por causa de um propósito do meu Pai Celestial, que o Pai terreno. Meu Pai Celestial sempre me cuidou de mim, sempre me conduziu. Independente do que você passou, o teu Pai nunca deixou faltar nada para você. Maturidade é entender que Cristo vive em você e que Ele não te deixou órfão. João 14, a Bíblia diz, João 14, versículo 18, Jesus está dizendo: eu não vos deixarei órfão. O diabo tem maior prazer em produzir no ser humano esse sentimento de orfandade. O diabo tem maior prazer em produzir na vida do ser humano o sentimento de orfandade. Você não é órfão. Você não é órfão. O Espírito Santo se move em você, Ele habita em você. Ele que está com você, Ele que te direciona, é Ele que cura, é Ele que liberta, é Ele que transforma. É o Espírito Santo. Você não é órfão. Jesus já disse: não vos deixarei órfão. Entenda isso. Você não está sozinho, você nunca esteve sozinho. Você nunca esteve sozinho. O Espírito se move em você. Aleluia, aleluia, aleluia. Então seja grato, seja grato, seja grato, seja grata essa noite, seja grato. Sabe, seja grato por tudo que te aconteceu, o que não aconteceu. O que importa é que você está aqui hoje. Desfruta desse presente. Ei, o presente é hoje, é uma dádiva de Deus para a tua vida. Isso é maturidade. Aleluia. Maturidade. Oh, aleluia. Aleluia. Expressa para Deus, expressa para o teu Pai. Talvez você tenha passado tanto tempo cobrando de tudo e de todos, e ainda não parou para poder agradecer. Agradecer, liberar, sabe? Pai, você não me deve nada, mãe, você não me deve nada. Sou grato porque se eu estou aqui é porque Deus usou o Senhor, usou a senhora, sabe? Vamos seguir, vamos para frente, porque, sabe, eu estou aqui, vamos avançar, Deus tem me capacitado. Diga comigo: gratidão é a memória do coração. Que Deus abençoe a Devec São Gonçalo. Que Deus abençoe sua vida, sua família. Que teu casamento seja restaurado, avivado. Que você possa viver esse avivamento dentro da tua casa, dentro do teu lar. Que essa igreja seja tremendamente impactada por essa palavra. Que você que está em casa seja tremendamente impactado, abençoado pelo poder de Deus, porque você foi alcançado por essa palavra. Que você seja tremendamente impactado. Aleluia. Você não tem que viver nessa guerra, sabe, com porque a mãe hoje não fez, porque o pai não fez, não. Seja grato. Seja grato, seja grato, seja grato. Seja grato, seja grato. Oh, aleluia, seja grato. Que Deus te abençoe no poderoso nome de Jesus.